Boa tarde a todos. Muito especial estar com vocês na nossa webconferência, onde teremos como tema a medicina do trabalho no apoio a servidores e estudantes em tempos de pandemia. Em nome da diretora, a doutora Adriana Pederneiras, da Escola de Aperfeiçoamento do SUS, desejo a todos uma excelente webconferência. Hoje teremos como palestrante, a doutora Poliana Gonçalves Sobrinho Souza. Ela é médica do trabalho e chefe do Núcleo de Medicina do Trabalho na Secretaria de Saúde em Taguatinga. Doutora Poliana, muito bem-vinda. Obrigada por receber o nosso convite. Teríamos também a enfermeira Cláudia Denise. Ela está com um pequeno problema, talvez ela consiga entrar ainda na nossa webconferência. Mas a doutora Poliana é uma expert no assunto e vai nos direcionar com muita autoridade, né? Muito obrigada, doutora. A palavra está com a senhora. Ok. Eu é que agradeço. Inicialmente, eu quero ressaltar que eu me sinto muito honrada em participar dessa iniciativa da IAP-SUS PEPEX. Eu agradeço ao convite feito a mim e à enfermeira Cláudia. Espero que ela possa entrar para poder realmente nos ajudar nessa discussão. E é muito bom ter esse espaço de discussão num tema tão importante, nesse momento tão difícil, de certa forma, para todos nós. E é muito bom poder compartilhar um pouco do trabalho, né, do que os núcleos de medicina do trabalho têm feito para fornecer apoio aos trabalhadores, aos servidores, aos residentes, alunos, até mesmo aos terceirizados, aos trabalhadores terceirizados, aos que fazem parte realmente da força de trabalho e estudo da Secretaria de Saúde. Então, pode começar. Ótimo. Pode passar o próximo? Então, inicialmente, para que a gente tenha uma noção de como funciona, se segmenta a medicina do trabalho na Secretaria, eu vou só relembrar um pouco da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde. Ela se subdivide, isso é uma subdivisão bem, vamos dizer assim, bem resumida, tá? Então, ela vai subdividir na administração central e as suas subsecretarias, nas unidades de referência distrital. Então, aí tem alguns exemplos, como o Hospital de Apoio de Brasília, Hospital da Criança, Hospital Materno-Infantil, Hospital São Vicente Paula, Complexo Regulador. E o que entra mais no foco aqui para nós, no caso do meu núcleo, que a secretaria ela vai se dividir também em 7 grandes regiões de saúde, cada uma abrangendo uma grande área populacional, né? Então, aí a gente tem os exemplos referentes na região Saúde Central, Centro-Sul, a Norte, Sul, Leste, Oeste, e, enfim, a qual eu faço parte, que é a região de Saúde Sudoeste. Pode passar o próximo. Então, eu sou chefe agora do Núcleo de Saúde e Medicina do Trabalho de Taguatinga, que está inserida dentro da Superintendência Regional da Saúde Sudoeste. A área de abrangência, né, a superintendência, ela, vamos dizer assim, abrange Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e Samambaia. E a Superintendência de Saúde Sudoeste tem 2 núcleos. Tem o núcleo de Taguatinga, né, que é qual eu faço parte, e o núcleo de Samambaia. O núcleo de Taguatinga, então, é responsável, a área de atuação nossa é Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras. E não só a parte hospitalar, que é a parte terciária, né, que a gente diz atenção terciária, atenção hospitalar, que no meu caso, é o Hospital Regional de Taguatinga. Então, a nossa área, nós somos responsáveis pela atenção ao servidor, né, ao trabalhador, um profissional de saúde e outros tipos de profissional que estão inseridos também, além da parte terciária, na atenção primária. Então, aí tem toda a unidade básica, todas as unidades básicas de saúde, e também a atenção secundária, que, no caso, vai incluir a Policlínica de Taguatinga, os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, o Centro Radiológico de Taguatinga e o Centro Especializado de Reabilitação. Então, é a área de atuação do núcleo. Então, é muita gente, é muito servidor, é muito profissional. Pode passar o próximo.
Por que eu quis pincelar um pouco sobre essa questão da estrutura organizacional? E por que eu vou falar muito em núcleos? Porque há vários núcleos de segurança, higiene e medicina do trabalho na secretaria. Cada um na sua superintendência ou no seu hospital de referência, e todos, de certa forma, imbuídos no mesmo objetivo, né? Já temos uma certa união, né, no cotidiano dos servidores, mas essa pandemia serviu para nos unir ainda mais, para realmente a gente promover um apoio melhor, né, aos servidores. Então, de certa forma, todos os núcleos, né, o SHMT significa Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, então a gente acaba resumindo para Núcleo de Medicina do Trabalho. E, independente da ocorrência ou não de pandemia ou qualquer outra situação, nós já estamos inseridos no cotidiano dos servidores, desde o momento em que ele entra. Então, nós somos responsáveis por fazer a avaliação admissional dos candidatos nomeados, dos servidores nomeados, as avaliações periódicas de saúde, que são aquelas avaliações que os servidores fazem a cada ano, a cada 2 anos, dependendo do risco que ele está exposto, a avaliação de restrições temporárias, a participação de conciliação de conflitos, que tem aumentado bastante nesse sentido, emissão de pareceres de remoção, vistorias, acidente de trabalho, emissão de documentos, a confecção de vários programas, né, que são previstos em lei, que devem ser seguidos pelas unidades de saúde, não só as públicas, mas também as privadas, né, no caso. Ou seja, nós estamos inseridos mesmo no dia a dia dos servidores. Pode passar o próximo. E, de certa forma, o dia a dia do núcleo de medicina, seja onde ele estiver naquelas outras funções, admissional, restrição, acidente de trabalho, qual o nosso fator, nosso papel primordial? Identificar fatores e situações de risco ao que o profissional está submetido e intervir. E a gente intervém como? Visando eliminar o risco. Se esse risco não for passível de eliminação, a gente visa atenuar o risco ou fator de risco e controlar situações e fatores de risco de forma que a gente reduza ali a exposição do servidor ao agente nocivo. Então, nessa questão de intervenção, a gente tem que encontrar uma união entre medidas de mudanças estruturais, que vão passar desde a parceria com as áreas do hospital responsáveis por reforma, por reestruturação física dos ambientes. Isso vai ficar bastante visível agora a importância dessa medida de mudança estrutural na reorganização de fluxos de pacientes e servidores dentro do hospital, nessa questão da pandemia, na criação de locais adequados para um distanciamento adequado. Então, esses são exemplos de medidas de mudanças estruturais, medidas administrativas e organizacionais, que são aquelas responsáveis por, que a gente pode exemplificar como, por exemplo, transferência de servidores de um lugar para outro, determinação de equipes mínimas, enfim, e medidas de proteção individual, que acaba calhando naquela questão dos usos de equipamentos e outros treinamentos e outras medidas. Então, tudo isso já faz parte do trabalho dos núcleos, independente de pandemia ou não, né? Então, a gente vê que o fato de ter pandemia não fez com que outras doenças deixassem de existir ou que os acidentes deixassem de ocorrer. Então, esse já é um papel do núcleo de medicina, que o núcleo já faz, que os núcleos de medicina já fazem, claro, cada um com as suas peculiaridades, com as suas limitações, com as suas experiências nos seus locais de atuação. Pode passar o próximo? Então, o que mudou? Então, desde que a doença do novo coronavírus, né, Covid-19, desde a monitoração, lá em dezembro de 2019, né, desses casos de pneumonia de causa desconhecida na China, passando pela descoberta do agente etiológico, passando pela promulgação da emergência de saúde pública de importância mundial, pela OMS, até o status atual de pandemia, né, que foi determinado pela OMS em março de 2020,
nós víamos só, vamos dizer assim, via a onda chegando perto de nós. Já era meio distante lá na China, depois começou a ficar mais próximo na Europa, depois passou para a América do Norte, América Latina, enfim, e a gente vendo aquela onda e agora a onda chegou até nós. E desde o início, essa pandemia trouxe desafios, não só para os núcleos, acredito que todos nós em cada área de atuação, estamos sofrendo desafios e vencendo desafios, encontrando obstáculos no dia a dia. Com relação à medicina do trabalho, sobretudo, o que a gente percebeu é que, assim, uma grande visibilidade sobre a medicina. Então, de certa forma, apesar da medicina do trabalho estar sempre ali, inserida no cotidiano dos profissionais, né, e sobretudo dos profissionais de saúde, no caso aqui, inseridos na assistência à saúde, mas era um trabalho meio assim, escondidinho, uma coisa mais discreta, o servidor quase não via, então a gente participava de uma maneira mais discreta na vida do servidor. E isso mudou de uma hora para outra, né? Então foi mudando, e agora é um crescente. Então a gente encontra aí uma situação em que a gente tem um trabalho cotidiano e, de repente, surgiram novas e urgentes demandas, né? Sem alterar os recursos humanos que todos nós temos, estrutura física, insumos, então todos nós tivemos que nos adaptar para realmente assumir essa nova realidade. Outro desafio, que eu acho que agora a gente está conseguindo reduzir um pouco, é a grande preocupação dos profissionais de saúde com relação à própria saúde e à saúde dos seus familiares, que de certa forma são bastante expostos também. E aí a gente tem que tentar, vamos dizer assim, reduzir a questão do pânico e encontrar o equilíbrio emocional para a ação efetiva, né? Então, a pessoa em pânico, ela deixa de realmente prestar atenção em informações de qualidade, informações que vão gerar uma ação eficiente na ação em saúde, e, enfim, isso realmente é extremamente nocivo, tanto para o servidor, quanto para o seu familiar, quanto para o paciente que está ali. Pode passar ao próximo. Outro desafio, e isso é um desafio realmente que ainda existe muito, é o ritmo frenético de surgimento de novas informações. Então, de certa forma, isso é bom, por um lado, porque gera educação, e por outro, gera uma insegurança. E eu vejo isso muito lá no hospital. Então, a gente tem que balancear e tentar fazer chegar ao servidor, ao aluno, ao profissional, informações de qualidade, que geram educação, e reduzir as informações de qualidade questionável, que geram insegurança. Outro desafio é a mudança frequente, também por causa desse ritmo frenético do surgimento de novas informações, de novos estudos, de novas descobertas, a mudança frequente de protocolos, de planos de contingência, de fluxos de atendimento, protocolos de afastamento. Então, é realmente assim difícil, porque quando a gente começa a sedimentar de forma mais rápida as informações no dia a dia do servidor, aí lá vem outra mudança. Então, aí a gente tem que, vamos dizer, de certa forma, reconquistar a credibilidade dos núcleos de medicina junto ao profissional, porque ele fica, poxa, mas semana passada era de um jeito e agora é de outro, e aí você vai explicar, não, é porque surgiram outras formas de lidar com a situação, e agora, a partir de agora, é assim. Então, é um desafio essa mudança frequente dos protocolos. E, como eu já havia falado, a questão da necessidade de controle do pânico, né, que a gente tem que tranquilizar o servidor, o estudante, o residente, o profissional, de certa forma, como um todo, e tentar atingir um equilíbrio entre as medidas de educação, então, tranquilizar, mas também não criar uma sensação de falsa segurança, de forma que o servidor, que o profissional de saúde também não fique pensando que não vai acontecer nada, isso é uma situação que o pessoal está exagerando. Então, a gente tem que criar um equilíbrio entre o que realmente importa, as medidas de educação, as medidas de controle, as medidas de proteção, e não criar uma falsa segurança. Pode passar o próximo. Em termos de ações, então, isso tudo foi mais ou menos para falar os desafios que a gente vem enfrentando. Eu acho que todas as equipes vêm enfrentando obstáculos, desafios, tendo que transpor essas
essas questões no dia a dia. E agora eu vou fazer da parte mais prática mesmo, do que os núcleos têm feito. Então, a primeira coisa, né, lá em março, a portaria 149, que foi feita com relação específica aos servidores e residentes, enfim, aos profissionais de saúde inseridos na secretaria, foi a de separar, de tentar proteger os servidores dos grupos mais vulneráveis, né? Então, teve a primeira nota técnica, que foi atualizada recentemente. Então, a gente vai... Qual é o papel do núcleo, né? Então, o servidor que faz parte dos subgrupos atualmente reconhecidos como os grupos mais suscetíveis às formas graves, às formas complicadas, ou sobre a qual não tem estudos ainda para dizer sobre os riscos, para que a gente possa definir, confirmar se esse servidor é ou não, vamos dizer assim, participante desses grupos de risco, e fornecer essa informação para que ele possa ser ou designado em teletrabalho, ou realocado em funções menos expostas, né, como atividade de gestão e apoio, se o teletrabalho não for possível. Então, atualmente, nós temos aí o grupo A, que é acima de 60 anos, o grupo B, que são os imunossuprimidos, e essa é uma categoria, a única categoria que acaba levando em consideração outras pessoas que não sejam o servidor. Então, o grupo B são os imunossuprimidos, ou os servidores que residam, né, que tenham esse convívio domiciliar com um familiar imunossuprimido. E essa condição de imunossupressão, ela pode ser, vamos dizer assim, devido tanto a uma doença naturalmente imunossupressora ou por via de tratamento, ou então de alguma situação que esteja reduzindo aí o sistema de defesa do indivíduo. As gestantes, doenças crônicas graves e descompensadas, e aí são vários subbactérias, passando por doenças cardiovasculares descompensadas, diabetes descompensada, insulina independente, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, dentre elas asma, né, moderada a grave, então hepatopatias graves, doenças renais que podem ser classificadas de moderadas a graves, e obesos, grau 3, esse foi um dos critérios que foi acrescentado, que não tinha ainda na primeira nota técnica, e as lactantes, considerando como que também não tinha na primeira nota técnica, que foi considerada a partir de agora, né, a partir do mês de maio, lactantes, que são considerados como período de lactância aos primeiros 12 meses a partir da licença maternidade. Então, qual foi a medida de qual o papel do núcleo nessa questão do enfrentamento de servidores em grupos vulneráveis, né? Então, os servidores, eles têm vamos dizer assim, intenção, né, fazem parte desse grupo de risco, creem que fazem parte desse grupo de risco, eles entram com um processo no SEI, encaminham para o núcleo, solicitando enquadramento em grupo de risco. Eles realmente têm que colocar de forma documental, porque a perícia, ela, justamente para evitar a exposição desse servidor, o servidor não está indo lá no núcleo, isso é uma perícia documental. Então, ele tem que colocar lá todas as provas, né, de que ele está tendo, que ele faz parte desse grupo de risco. Laudos, atestados, exames médicos, pareceres, e aí a gente vai enquadrar ou não o servidor em um dos subgrupos. Então, e a partir daí, o servidor pega esse laudo e vai encaminhar a local ou a sua chefia, que em parceria vão determinar, primeiro, se há teletrabalho para aquela categoria ou para aquele tipo de servidor. Às vezes não é possível. Se não for possível, um teletrabalho que tem uma regulamentação própria, que tem regras próprias, esse servidor, ele pode ser, o residente, enfim, pode ser realocado em funções menos expostas, né? Como eu já falei, atividade de gestão e apoio, ou em situações em que o risco de contato direto com o paciente contaminado seja o menor possível. Pode passar o próximo. Aqui na capacitação de profissionais e vigilância, pelo menos no núcleo de Itaguatinga, na ambientação de Itaguatinga, houve uma grande parceria entre o núcleo de controle de infecção hospitalar, o núcleo de ensino apoio, o NEPS, e
que foram os que realmente, esses 2 núcleos, eles foram os que realmente seguraram mais a questão da agenda de treinamento de servidores, né? E o núcleo de medicina que participou em parte desses treinamentos e oportunidades. Então, por exemplo, no núcleo, principalmente, além de participação dos treinamentos menores, né, nós aproveitamos cada oportunidade que o servidor vai lá no núcleo para poder treinar, para poder informar, para poder estar orientando sobre o fluxo, sobre o uso de EPIs, enfim. Então, provavelmente a enfermeira Clara já deve ter passado por aqui, eu creio que eu já vi a apresentação dela. Então, essa agenda de treinamento de servidores, ela foi divulgada, e com relação à higienização das mãos, quando, por que e como higienizar, os momentos principais, a conscientização da NR32, principalmente sobre o uso de adornos. Esse é provavelmente, vou conversar com quem trabalha em núcleo de infecção hospitalar, vai concordar comigo, muito provavelmente, que é realmente uma NR32 que não é nova e que é muito difícil você mudar o comportamento, mudar a cabeça do profissional de saúde com relação à NR32, sobretudo com o uso de adultos. Então, é realmente uma luta, um desafio que a gente enfrenta diariamente no hospital. Quais são os tipos de... Outra pauta das agendas de treinamento dos servidores são os tipos de precaução, padrão, contato, gotículas, aerossóis, e o que está muito em foco agora, os equipamentos de proteção individual. Quais são, quais as indicações, como colocar e como retirar. No caso, a desparamentação, certamente, a parte das mais fundamentais com relação aos equipamentos de proteção individual, porque a gente verifica que é ali que ocorre a maior parte das contaminações, né? E um ponto muito, assim, também, que é um desafio, é orientar sobre a falsa segurança que o profissional de saúde tem quando está usando EPI. Então, o que a gente tem viu muito no início, mas agora nem tanto, depois de várias medidas de educação, é que muitas vezes o uso do EPI, na cabeça de quem está trabalhando na segurança, no apoio ao paciente, é como se o EPI protegesse de tudo. Então, o que a gente luta é fazer que o uso do EPI não faz você ser totalmente seguro, né? Você não pode ignorar as medidas simples e extremamente eficazes, como a lavagem das mãos, o distanciamento oportuno, né? E o núcleo de medicina, né, nessa questão das ações, participa dessa capacitação de profissionais. E na vigilância, com relação à cobrança do uso regular e o uso seguro e correto dos equipamentos de proteção individual, e cobrar também sobre mudança de comportamento em relação ao uso de adornos. Não só adornos, né? Não só anéis, pulseiras, brincos, etc., nas áreas de assistência, né? No momento da atuação. O uso de scrubs, que são aquelas roupas privativas, o uso de sapatos inadequados, abertos, enfim, várias outras situações que a NR acaba discernindo bem. Né? Pode passar ao próximo. Com relação ainda aos equipamentos de proteção individual, os especiais, geralmente a gente não participava da distribuição dos equipamentos de proteção individual comuns, né? Então, geralmente a gente estava participando no início só da entrega das PFF, que são os respiradores similares a N95, ao respirador 95, N95, aventais permeáveis e outros. Então, como a gente foi tentando manter o trabalho do núcleo de medicina mais próximo ao que a gente já faz, inicialmente a gente começou a distribuir individualmente no núcleo esses EPIs, né? Numa tentativa mesmo de manter a conduta regular do núcleo, de manter um controle sobre os EPIs. E a grande vantagem que a gente viu nesse tipo de ação no início foi exatamente que quando a gente entregava o EPI, a gente também treinava individualmente aquele servidor, aquele profissional. Mas realmente ficou inviável devido à altíssima demanda, a grande procura dos profissionais de saúde. Então, no segundo momento,
a gente estabeleceu parcerias com as chefias imediatas, com os gestores, com os RTs, ou quem fosse designado para tal, onde a gente fornecia esses EPIs, né, sob controle, de uma tabela e lista de controle, assinada pelos servidores, em que a gente, vamos dizer assim, fazia uso, a distribuição racional dos EPIs, porque o que a gente tem visto é que não é uma questão de Taguatinga, não é uma questão de Brasília, não é uma questão de Brasil, essa questão de falta de EPI, de uso racional, de vamos guardar, vamos usar racionalmente, vamos economizar, vamos usar de forma correta, não é uma especialidade nossa, não é um problema nosso, é um problema mundial. Então, nós temos que seguir os parâmetros de entrega. E a gente usou essa parceria também para multiplicar o treinamento. Então, a gente treinava as chefias imediatas, os gestores, quem fosse, como é que se diz, ser responsável pela dessa dispensação de EPI junto aos seus servidores, né, junto aos seus profissionais, e multiplicando essa educação. Então, a gente passa para eles, eles passam para os seus servidores. Atualmente, então, houve uma nova mudança, né, porque, como eu havia falado, é uma situação muito dinâmica, e conforme fossem vendo as falhas, maneiras mais eficazes de estar participando, de estar fazendo aquele protocolo. Então, atualmente, né, há pouco tempo, houve uma nova mudança na distribuição de EPIs especiais e padrão, que vai agora se centralizar na farmácia, no caso da Taguatinga, do Hospital Regional de Taguatinga. E aí a gente vai fazer um controle associado também, privilegiando o uso racional, evitando desperdício. Pode passar o próximo? E até o momento a gente estava realmente trabalhando mais com a questão de prevenção, né? Inicialmente afastando, reduzindo a exposição do grupo vulnerável, depois a gente passou a questão de proteção, redução de risco do grupo em atividade, e agora a gente passa a lidar com os servidores que estão realmente, ou os servidores, ou os alunos, ou os terceirizados que estão ou já contaminados ou inseridos num padrão de doença mesmo, né? Então, atualmente, o fluxo para esses servidores estatutários e também os terceirizados é que eles devem ser afastados, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem que definir, foi definido hoje assim, além do plano de contingência, há um plano de monitoração da saúde dos servidores, um plano central, que todos os núcleos seguem, né? Nós estamos já na versão 2, que acabou por deixar isso bem, vamos dizer assim, definido, a questão do fluxo de ação, o fluxo do manejo dos servidores com relação aos sintomas. Então, lá nesse plano de ação, ele classifica bastante a questão da síndrome gripal, né? Que nós vamos, assim, descrever como febre, que pode ser inclusive relatada, mas sintomas respiratórios agudos, tosse, dispneia, secreção nasal, dor de garganta, coriza. Lembrando que a febre pode não estar presente em algumas situações, como, por exemplo, às vezes o servidor chega lá, fala, eu tive tudo isso, mas não tive febre. Mas aí você vai investigar, ele usou um antitérmico, porque ele estava com dor. E essa medicação analgésica também é antitérmica, então mascarou a febre. Então, a gente tem o cuidado de perguntar sobre isso. E atenção para outros sintomas que não fazem tão parte do sintoma de síndrome gripal, mas que são muito sugestivos, né? Então, deixa eu ver a questão da anosmia, né, da questão da perda do paladar, a redução do olfato, cansaço extremo, um sintoma muito prevalente entre os servidores que a gente tem visto e acompanhado é a questão da cefaleia, né, da dor de cabeça intensa, a fadiga, a mialgia. A questão do manejo desses servidores sintomáticos é muito complicada nessa época, porque é uma época já em que já é bastante comum outras afecções com sintomas similares, então aí mais no iniciozinho a questão da dengue, né, febre, astenia, dor de cabeça, é dengue antigamente. Agora não, agora a gente tem que ficar dividindo as atenções com o Covid, né.
É uma época em que as infecções de vias aéreas superiores comuns são muito frequentes, e aí a gente fica num balanço entre o que a gente pode fazer entre afastar de mais e afastar de menos. Sendo que os dois tipos de afastamento vão criar um impacto direto na assistência, de qualquer forma. Se você afasta demais, você acaba criando um impacto na assistência naquele momento. Mas se você também deixa de afastar um servidor que está doente, você cria um problema da assistência lá na frente, quando ele acaba infectando um colega, ou dois, ou três, ou o próprio paciente. Então, qual é o objetivo desse fluxo? Acolher o profissional doente e, principalmente, proteger a equipe e os pacientes que vão estar expostos a esse servidor, a esse profissional de saúde. Então, a gente tem nosso principal objetivo é reduzir, né, quebrar a cadeia de propagação da doença. Esse fluxo, ele foi desenhado de maneira que o profissional de saúde não precise ir ao núcleo de medicina, mesmo porque o papel do núcleo de medicina não é assistencial, né? Nós não temos como fazer essa assistência médica ao servidor, pelo menos por enquanto. Então, é mais um papel de afastamento protetor da equipe. Então, ele não precisa ir ao núcleo, ele vai entrar tudo, vamos dizer assim, via SEI, né, via comunicação virtual, e avisando, né, a chefia que vai se afastar. O ideal é que ele avise desde o primeiro dia de sintomas, com o sintoma mais óbvio, para a gente poder proceder ao afastamento dele. Pode passar o próximo. Então, o profissional sintomático para síndrome gripal, né, ele sofre afastamento imediato, comunica a chefia. O ideal é, como falei, desde o primeiro dia de sintoma. Agenda a perícia médico-documental. Aí aqui é uma questão que causa bastante confusão, né? Qual a diferença entre os núcleos de medicina e os núcleos e a subsaúde, né? Que no caso é o órgão que vai trabalhar aí na questão da homologação das perícias, né, dos servidores. Então, os núcleos atuam mais assim, na parte dessa orientação naqueles papéis que a gente já falou, mas a homologação mesmo, ela acontece na subsaúde, né? Então, nós entramos, assim que a gente recebe o processo SEI lá no núcleo, a gente entra em contato com o servidor, vê como é que está a questão de saúde dele, quais são os sintomas, se realmente necessita ou não desse afastamento, verifica qual o exame diagnóstico ideal para aquele momento específico do sintoma. A gente tem uma parceria com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Laboratório, para a gente tentar fazer essa coleta no momento mais oportuno possível. Nós tiramos dúvidas, esclarecemos, tanto com relação à doença, quanto com relação aos processos, né? Porque a grande maioria dos servidores não está habituado a mexer com SEI em termos de processos sigilosos. E a partir do início, a gente mesmo emite os atestados ou orienta, caso o servidor vá em outro médico, a questão do afastamento. E nesse caso do servidor com síndrome gripal, inicialmente nós vamos afastar por 8 dias, no mínimo, a 13 dias no máximo, e a depender dos sintomas também, porque a gente faz a monitoração dos sintomas e a gente faz de uma maneira que seja o mais seguro possível para a equipe e para o servidor, que ele volte a trabalhar já no momento em que ele não esteja mais transmitindo doença, né? Um desafio nessa questão do fluxo sintomático, na secretaria em si, especificamente, é que nós estamos tendo uma certa demora na liberação de laudos, né? A demanda tem sido muito grande, não só de servidores, mas também de pacientes. Então, é um desafio que a gente está tentando realmente se adaptar e resolver da melhor maneira possível. Então, o objetivo nessa questão dos servidores sintomáticos não é assistencial, é simplesmente uma redução ou quebra da cadeia de transmissão dentro da equipe, monitoração da saúde desse servidor, dos sintomas do servidor,
Aí o desafio que eu já havia falado, que é a mudança frequente dos protocolos de afastamento, então a gente está sempre, uma coisa muito dinâmica, sempre reeducando e educando e reeducando o profissional de saúde ou os outros profissionais envolvidos na secretaria. E a meta daqui para frente é a gente aumentar a informação sobre o fluxo entre a equipe, porque a gente tem percebido uma grande, como vamos dizer assim, o servidor e o profissional da secretaria, ou enfim, eu acho que todos nós estamos muito envolvidos na questão do mundo virtual. É muita informação. Então, nem sempre a gente pega um documento grande e vai ler até o final, nem sempre a gente vai ver realmente ponto a ponto qual é o fluxo. Então, o nosso objetivo a partir de agora é tentar fazer com que essa comunicação fique mais fácil, mais visual. Pode passar o próximo. Também tem o manejo dos servidores estatutários, o fluxo dos assintomáticos, né? Então, aqueles servidores que, porventura, tiveram acesso ao exame por um outro motivo, estavam com alguém doente em casa, resolveram fazer o exame deu positivo, ou, né, como a gente lá no HRT, nós fizemos 3 testagens ao longo desses 3 meses, uma testagem global dos servidores, dos profissionais inseridos na atenção ao paciente. Então, muitos desses profissionais eram assintomáticos e testaram positivo, um teste rápido. Então, existe esse fluxo de assintomáticos também, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, o profissional assintomático, mas que teve um diagnóstico, um teste diagnóstico positivo, ele é afastado imediatamente, comunica a chefia a partir do início da ciência do resultado. A gente tem tentado fazer com que essa ciência seja o mais rápida possível, essa comunicação chegue aos ouvidos do servidor o mais rápido possível. Lá no núcleo, inclusive, a gente até fala, quando a gente vai ligar para o paciente, ou para o servidor, que o servidor ou outro profissional de saúde vai fazer o exame, só olha, você fica olhando daí, eu fico olhando daqui, quem olhar primeiro avisa o outro, quem vê primeiro avisa o outro. Então, a gente tem que realmente, a gente precisa dessa parceria hoje em dia todo mundo tem que estar unido, todo mundo tem que estar imbuído no mesmo objetivo. Ele faz o afastamento imediato, agenda a perícia médico-documental, faz um processo também. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, a questão do fluxo dos sintomáticos, né? Aqueles profissionais de saúde que não têm acesso ao SEI, eles estão indo direto ao núcleo e a gente está orientando e afastando pessoalmente, porque eles não têm acesso ao SEI. Então, essa é uma exceção que a gente está fazendo. Então, mas do mesmo jeito, igual o fluxo de sintomáticos, a gente entra em contato com o servidor, tira esclarecimentos de dúvidas e orientações, e a gente emite o atestado virtual ali, sendo de 10 dias, quando o PCR é positivo, de 3 dias, quando se trata de teste rápido ou a sorologia positiva. Tanto o IgM, IgG, combinado, separado, deu positivo, a gente afasta 3 dias, a contar da data da realização do exame. Lembrando aqui que no plano de ação, né, a gente acabou fazendo a testagem, vamos dizer assim, global, né, dos servidores e dos profissionais inseridos no HRT, cumprindo uma lei, né, que depois foi até alvo a gente faz, como é que se diz? Fez os testes, aí depois de um mês fez de novo, aí tinha que testar a cada 15 dias, aí suspendeu, e aí, enfim, acabou que a gente fez essas 3 testagens, e então, de certa forma, a gente acabou testando uma grande parcela dos profissionais inseridos ali no Hospital Regional de Taguatinga e em parte da DIRASE, que atua lá dentro do hospital. Então, de certa forma, a gente meio que conhece o aspecto epidemiológico ali dos servidores, né? Quem já teve, quem não teve. E a gente não faz parte do fluxo retestar os profissionais que já foram testados positivos. Qual é o objetivo, né? Mesma coisa do fluxo assintomáticos, quebrar a cadeia de transmissão dentro da equipe. O desafio é a mudança frequente dos protocolos de afastamento.
E a meta também é de aumentar a informação sobre o fluxo de equipes, né? Pode passar o próximo. Então, eu fiz mais ou menos um resumo do que a gente tem feito, do que a gente tem trabalhado, né, lá dentro do hospital e em parceria também com a DIRAPS, com a DIRASE. A gente está mais atuante realmente dentro do hospital, porque a gente trabalha lá dentro, né? Então, a gente é mais acessível, mas a gente está sempre, vamos dizer, visando encontrar uma comunicação bem direta com o pessoal da DIRASE e da DIRAPS. E a gente quer o quê? Identificar falhas na execução, né, em que o núcleo esteja responsável pela execução. A gente quer identificar onde está correndo falha, onde está tendo problema de fluxo, para poder corrigir essas falhas. Identificar variáveis locais e que necessitem de adequação. Promover melhoras na execução. Aumentar a velocidade de conhecimento dos servidores acerca dos fluxos estabelecidos. E implementar o que a gente começou a fazer de forma bem incipiente, tímida, né? Um acompanhamento psicológico para servidores. Nós temos um parceiro no núcleo de saúde do HRT, que é o Dr. Carlos, psicólogo. Ele não faz parte, ele não é lotado no núcleo, mas ele sempre nos deu muito apoio quando a gente precisa, desde sempre, né? Quando a gente precisa de alguma orientação psicológica para os profissionais inseridos ali nessa área de atuação. E aí ele vem, de certa forma, atuando junto aos servidores que têm tido mais problema com relação à doença, né? Ao Covid, servidores sintomáticos ou muito preocupados com a família, enfim. Então, é uma implementação, assim, bastante tímida ainda e que a gente está tentando, como é que se diz, melhorar, né? Implementar formas de fazer com que esse acompanhamento psicológico seja melhor. E o que faz parte também é a escuta ativa dos servidores. Então, apesar de toda a demanda, de tanta da carga de trabalho, enfim, nós tentamos dar uma maior atenção possível às demandas dos servidores, né? Então, e implementar vistorias, que a gente tem tido uma certa dificuldade em implementar as vistorias, porque a gente tem ficado muito dentro do núcleo com relação aos processos. Então, a nossa meta agora é fazer vistorias para melhorar a vigilância sobre o uso de adornos e o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, identificar locais onde o retreinamento sobre sobre o uso dos equipamentos de proteção individual se faz mais necessário, e em parceria com a NCIH e o NEPS fazer esse retreinamento, e identificar se o fluxo de distribuição de EPI está funcionando, onde está tendo gargalo, está tendo falta, enfim. Essas são as nossas metas, as nossas daqui para frente. Acho que acabou. Eu espero que isso tenha, vamos de certa forma, mostrado um pouco do trabalho que a gente faz. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigada, doutora Poliana. Eu gostaria de registrar que a enfermeira Cláudia, bem-vinda, enfermeira. Que bom que conseguiu entrar. Cláudia Denise, gostaria de ouvi-la também, né? Por favor, fique à vontade, a palavra está com a senhora. Complementando a fala da doutora Poliana, o núcleo tem feito esse trabalho visando diminuir o pânico que todos os trabalhadores têm apresentado no momento. E a gente escuta o usuário, né, o nosso servidor, tentando de uma forma prática, através dos exames, através do acompanhamento por telefone, tirar essa situação de vulnerabilidade mental que todos se encontram, porque muitas vezes eles usam todos os tipos de EPI e não há necessidade desse uso do EPI. Então, se ele está fazendo um procedimento, uma consulta, ele está de face, ele está de máscara, ele está de óculos, ele está de tudo. E acaba prejudicando o acolhimento desse servidor. Outra coisa que nós observamos que desde 2009 já havia um protocolo estabelecido para as doenças respiratórias, assim como tem sarampo, tem rubéola, tuberculose, mas não houve uma conscientização das pessoas. E agora, com essa nova pandemia, ficou exacerbado esse tipo de condutas, né, e a falta de conscientização. Então, nosso trabalho tem ocorrido de uma forma sistemática,
às vezes coletivamente, quando a gente está em grupos, informando que a biossegurança, ela vai de comportamento. Então, não adianta nada o servidor usar 4 tipos de EPI se ele não faz o uso correto da lavagem das mãos. Se ele vai em locais, por exemplo, administrativo, todo paramentado. Dentro do carro, ele também é descuidado. Então, a gente tem observado que não vale só o treinamento, é preciso que as pessoas tomem consciência dos seus atos, porque assim eles vão diminuir a exposição de terceiros e a própria exposição individual. Outro fator que a gente tem observado com esse evento é que as pessoas, quando identificam o resultado positivo e estão assintomáticas, elas tomam um susto. E então, a gente, com parceria com o psicólogo, a gente está fazendo de uma forma bem, como que eu posso dizer, pequena, porque o universo de servidor é muito grande, nós não temos profissionais suficientes para acolher todos os servidores que estão passando por esse problema. E a outra coisa que a gente tem feito em relação ao atendimento também dos terceirizados, que são os vigilantes, que são os residentes, e todos que nos procuram lá e a gente tenta fazer uma acolhida, uma escuta qualificada para esses servidores. Outro detalhe que a gente tem feito lá de diferencial é elaborado um boletim que até o final da terceira testagem a gente vai estar disponibilizando. Nós fizemos cartazes também informativos, colocamos em todo o hospital e já foram realizados 4.151 testes, contando da primeira até a segunda testagem, e o percentual de adoecimento, né, é de 4,1%. Mas o pessoal ainda não está totalmente preparado, não usa EPI, o treinamento não surtiu um efeito esperado, porque todos os dias a gente fala a mesma coisa e as pessoas parecem que estão surdas e não ouvem as referências técnicas, não ouvem os profissionais que tentam acolher. E reforçando que, uma vez positivo, o servidor ou o profissional não deve permanecer no local de trabalho, tem que comunicar a medicina. O nosso telefone de contato é 2017-1708. A gente está trabalhando de segunda a sábado e eles podem estar fazendo contato conosco sempre que necessário. Muito obrigada pelas considerações. Nós vamos tomar agora algumas perguntas. A primeira delas vem da Elizabeth e ela pergunta: servidores que tenham filhos em escolas que suspenderam aulas podem permanecer em casa para cuidar deles? Então, não. No nosso protocolo, né, como eu acredito assim, que em termos de, se a gente for verificar outras categorias, né, profissionais, isso realmente pode ser possível, né? Mas quando a gente pode parecer uma injustiça para os profissionais de saúde, eu sei porque eu, além de profissional de saúde, eu também sou mãe, os meus filhos também estão em casa. Eu, falando assim, como se diz, o desafio, né, que é trabalhar no hospital, chegar em casa, eu tenho a facilidade do meu marido poder estar em teletrabalho, né, até daqui um pouquinho que vai mudar, e aí eu vou ter que realmente me adaptar. Mas a gente tem que ver também que o profissional de saúde, ele, no momento atual, ele é o que está realmente na frente, né? Se você for perceber, se você for pensar, não é uma falta de sensibilidade, né, com relação aos profissionais que têm esse tipo de situação.
Mas se a gente for contabilizar a força de trabalho da Secretaria de Saúde, não digo predominantemente porque eu não tenho estatisticamente de falar quanto, mas a gente sabe que é praticamente feminina. Então, é muito profissional de saúde do sexo feminino atuando na secretaria. E a gente sabe que, no final das contas, é claro que, salvo realmente as mudanças de comportamento atuais, que o companheiro realmente te ajuda e tudo, mas essa questão de cuidado e tudo acaba ficando muito sobrecarregando as mulheres. E realmente não existe um fluxo de afastamento para o profissional de saúde que tem filhos em idade escolar e que estão em casa. Mesmo porque esse profissional de saúde, ele já é valioso. Eu falo assim que quando a pessoa fala, mas você está protegendo o profissional de saúde. Eu vejo que a medicina do trabalho, ela tem sim que proteger o profissional de saúde, porque quando a gente protege o profissional de saúde, a gente protege também o paciente. E então, se essa proteção do profissional de saúde se faz, você acaba reverberando isso na assistência. Mas, infelizmente, não tem como a gente realmente promover esse afastamento baseado nesse critério, porque aí realmente não fica ninguém para atender, né? Se você for contabilizar quantas famílias, quantas pessoas têm filhos em idade escolar, e que eu sei que é um grande desafio, eu sei que deve estar sendo muito, muito, muito difícil para as famílias realmente se organizarem de forma a estar trabalhando. E também tem a questão do estresse, de estar levando, né, contaminação para casa e tudo, mas a gente realmente não tem como fazer esse afastamento. Então, esse afastamento é feito, na verdade, quando o filho está inserido naquele grupo de risco de imunossuprimido. Então, aí, realmente, esse servidor, ele, na verdade, não é afastado. A gente enquadra ele num grupo vulnerável, e aí ele pode ou não ser enquadrado no teletrabalho, mas, de certa forma, o papel da medicina é enquadrar, confirmar que existe aquela situação, e aí o gestor vai determinar o menor nível de contato com o paciente que ele pode fornecer para esse servidor, né? Proteger ao máximo esse servidor que está mais vulnerável. Então, realmente, a gente não tem esse fluxo, não. Ok. A próxima pergunta, Iracema pergunta, as discussões e reflexões que ocorrem no dia a dia das unidades de saúde sobre a atenção humanizada ao paciente se fazem presente nos núcleos de medicina do trabalho? E continua, né? Como essa questão é tratada na prática nesses espaços na atenção ao trabalhador da saúde? Uhum. Pode repetir, por favor? Eu perdi um pouco. A primeira parte não ficou... As discussões e reflexões que ocorrem no dia a dia das unidades de saúde sobre a atenção humanizada ao paciente se fazem presentes nos núcleos de medicina do trabalho? Essa foi a primeira, né? Uhum. E ela prossegue, como essa questão é tratada na prática nesses espaços? Uhum. A questão da humanização do tratamento ao paciente, mesmo ao trato com o próprio colega, já é uma conduta que a gente tenta implementar, que a gente implementa no núcleo no dia a dia, né? A questão da humanização é um desafio porque a educação com relação a isso é muito íntima, ela exige uma educação mais próxima do servidor, né? Com relação aos problemas que a gente tem quando chega lá no núcleo, geralmente são a questão de resolução, a gente vê muito isso em resolução de conflitos, né? Que aí chega tanto do servidor, a gente quase não tem essa questão da humanização com o paciente, porque o nosso foco é a saúde do servidor. Então, a questão da humanização com o trato do paciente,
acaba ficando mais na parte da assistência mesmo. Mas quando chega para nós, questões referentes a servidores que estão atuando de forma não compatível, né, com o grau de humanização que a gente espera que ele atue com relação aos pacientes, quando chega isso lá no núcleo, isso independente de pandemia, independente de qualquer outra situação atual ou recente. Nós temos o cuidado de convocar o servidor, às vezes o servidor que está tendo essa conduta, né, não humanizada com o seu paciente, ele pode estar passando por algum problema de saúde, ele pode estar passando por algum problema, vamos dizer, psicossocial, algum problema de cotidiano, então a gente tenta realmente dar apoio a esse servidor. Também sem também estar, vamos dizer, justificando a atitude do servidor que está atuando de maneira ruim, né? Então, a gente tenta dar a escutativa ao servidor, fornecer um campo para a escutativa ao servidor. Nisso entra muito também a atuação do psicólogo, do Carlos, ele nos ajuda bastante com relação a isso. Então, muitas vezes a gente chama o servidor, chama a chefia, para ver o que pode ser feito. Às vezes o servidor está atuando daquela maneira porque ele foi designado para uma área em que ele não tem o perfil, ele não tem a paciência, ele realmente não tem aquele foco naquela determinada atividade. Então, o que a gente pode fazer para poder estar melhorando isso para o servidor e, por consequência, melhorando para o paciente. Então, assim, essa questão da humanização agora, eu creio que a gente fazia mais isso antes do que está fazendo agora, infelizmente, porque a questão da pandemia tem nos tomado, você vê, são muitas informações, muita coisa que a gente tem que fazer, mas o que a gente pode fazer ali no momento, conciliação de conflitos, a gente tenta fazer sim, né? É uma parte, inclusive, que a gente discute, eu acho que é uma coisa que a gente discute todo dia, né, Cláudia? Lá no núcleo. Então, assim, porque sempre aparece uma outra coisinha. O que aparece muito lá no núcleo é conflitos com gerência, conflitos com chefia, conflitos de escala. A gente realmente não tem um poder para poder estar removendo servidor, não tem um poder para poder estar mudando escala, mudando determinado, mas a gente pode conversar com o servidor, ver o que está acontecendo, de repente encaminhar para uma consulta com psicólogo, com psiquiatra, ou orientar um afastamento, ou estar conversando com a chefia para ver o que pode ser feito do ponto de vista organizacional para melhorar a atuação, né? Melhorar mesmo o ambiente de trabalho. Não é fácil trabalhar com pessoas, trabalhar com gente não é fácil. Trabalhar com pessoas em situação vulnerável, muito mais difícil ainda. Então, os profissionais de saúde, pode parecer óbvio, mas não é óbvio para grande parte das pessoas. O profissional de saúde é um ser humano também, que tem problemas, que tem questões. Nem sempre o servidor, o profissional de saúde, acorda no melhor momento, nossa, hoje eu estou 100% para trabalhar, né? Então, isso acontece com outros profissionais e acontece com o profissional de saúde também. E, hoje em dia, nós estamos vivendo uma época que eu espero nunca mais viver. Assim, é um desafio. Nós já temos nossos desafios cotidianos, nossas questões cotidianas. Já é difícil sem esse momento atual. Com a pandemia, isso se multiplicou enormemente. Então, a questão da humanização, a gente, não digo com relação aos pacientes, que a gente quase não vê muito isso, mas a gente trabalha muito a questão de humanização do trato do servidor com o próprio servidor, do colega com o colega, do chefe com o subordinado, do subordinado com o chefe, né? Então, a gente tenta trabalhar, assim, essa questão da humanização. Só que, igual eu falei, a humanização, ela exige que a gente faça de maneira mais pessoal, interpessoal, mais próxima. E isso realmente está sendo um pouco mais difícil. Eu espero que seja isso que ela tenha perguntado. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Desculpa, enfermeira Cláudia, Denise, eu vi que na sua fala houve muito essa projeção também, essa preocupação com a humanização. A senhora gostaria de acrescentar algo?
Quer que repita a pergunta? Não, em relação a uma infecção, eu observo que na época da pandemia, que eu já sou um pouquinho nova, né? Mas eu trabalhei no Ebola. Então, as pessoas, havia o despreparo, havia toda a falta de informação, mas elas tinham uma resiliência, paciência para estar absorvendo aquele problema. Já com a H1N1, quando aconteceu a influenza, foi feita uma abordagem, eu acho que mais elaborada, menos traumática, porque agora o que acontece, além de ter inúmeras informações negativas com o alto índice de óbito, isso realmente mexeu muito com as pessoas, de uma forma que elas acabam projetando essas incertezas, esse medo, esse descontentamento com tudo no outro. Então, é hora também da gente parar, da gente refletir como que a gente está vendo o outro, como que a gente trata o outro, como que o outro gostaria de ser tratado. Então, é muito preocupante, porque a gente chega lá, a gente está sendo também massacrado, muitas vezes massacrado, porque eles desconhecem, parece que desconhecem a realidade. Eles exigem situações que a gente está ali no contexto de serviço público, que a gente não pode oferecer, que foge da nossa competência. Então, eu vejo assim que isso ativou o sistema mental, um adoecimento do servidor mais exacerbado. Talvez seja isso que a pessoa tenha perguntado, porque o servidor, o usuário, né? Porque aí é muito complicado, ele passa de servidor para paciente e ele exige atitudes, por exemplo, o número de consulta é limitado, o número de profissionais é limitado, porque eles também adoecem. Então, às vezes tem um único profissional para fazer coleta de SUAB no hospital inteiro e mais o público externo. Ele quer um atendimento rápido, mas ele não observa que o profissional lá do lado também adoeceu, aquela equipe ficou desfocada. Pronto-socorro, né? O pronto-socorro é sobrecarregado, além de estar sobrecarregado, tem pessoas ali agora com risco de vida, colegas com risco de vida, entubado. Então, isso é uma situação que, com certeza, traz uma preocupação muito grande e, além disso, traz um medo muito grande, porque a gente só ouve as notícias assim, o recorde de óbitos, o recorde de aquilo, de infectados, mas também não conta que houve pessoas que curaram, né, que teve pessoas que passaram pela a doença de uma forma tranquila, sem efeitos exacerbados. Então, acho que mexeu muito, mas muito com a mente do usuário e do trabalhador. Muito obrigada. Nós temos mais perguntas. A próxima vem da Cláudia, e ela pergunta: com essa pandemia, houve muito afastamento por sofrimentos psíquicos desenvolvido nos profissionais de saúde por essa situação? Então, como eu falei, né, sobre as diferenças entre o núcleo de medicina e a subsaúde, né, que é o nosso órgão ali na Secretaria de Economia, que faz a parte da homologação. Então, em termos, assim, oficiais, eu não tenho como responder esse questionamento, né, de falar, teve muito afastamento, não teve. Então, mas no cotidiano, no dia a dia, na conversa com chefias, na conversa com colegas, nas vistorias, o que a gente tem visto é que realmente tem acontecido um aumento desses afastamentos. Eu não tenho como falar realmente assim, que não tem uma comunicação, não há assim, olha, mas há de uma maneira periódica, né? Uma comunicação sobre o grau de afastamento. Isso acontece com os boletins que eles encaminham para a gente a cada período, né? Mas não é uma coisa em tempo real. Mas eu posso
com certeza, assim, falar com toda certeza que realmente está havendo um aumento do afastamento de profissionais de saúde com doenças psíquicas, né? Ansiedade, depressão, transtorno de ajuste, e eu acredito que daqui um tempo, se já não estiver acontecendo, o esgotamento mesmo, esgotamento mental, burnout, então, o burnout, enfim, eu creio que a gente vai ter daqui para frente um aumento, né? Não é algo oficial, né? Eu estou falando do que eu tenho visto no dia a dia do núcleo, nas conversas que a gente tem com colegas que trabalham conosco, né? Que trabalham lá no hospital, nas Gerais, nas Geraps, então, vez ou outra a gente escuta, a gente, cadê fulano? Onde é que tá? Tá afastado, né? Não só por causa da pressão, mas que vem sofrido no ambiente de trabalho, mas também porque perdeu pai, perdeu colega, perdeu, não só por causa do trabalho em si, que já está sendo muito pressionado, muito difícil, mas também porque eles mesmos já foram mais do que diretamente atingidos pela doença. Perderam familiares, ou perderam, né, alguém que gostava muito, então, por esses dois motivos principalmente. Ok. Até porque Pois também não. Pode isso continua acontecendo, né? Quem tem um problema de depressão, não é porque aconteceu a exposição ao vírus que ele vai enfrentar melhor esse evento. Então, as outras doenças cardíacas, hipertensão, todas elas continuam acontecendo com o mesmo volume, e isso traz uma sobrecarga mental maior. Com certeza, o número foi bem mais expressivo do que antes da pandemia. Ok. Nós temos mais perguntas. A Maristela Severo pergunta: servidor com alergias, sinusite alérgicas, estão no grupo de risco? Não. Na verdade, na questão dos grupos de risco, eu não tenho aqui todos de cor, mas em termos respiratórios, são considerados aquelas doenças respiratórias mais graves. Doença pulmonar obstrutiva crônica, então aí entra bronquite crônica, enfisema pulmonar, mesmo a asma, né, que é uma doença desde o início lá da Covid, que foi, vamos dizer assim, ela já foi sinalizada como um potencial agravante da doença, né, do potencial fator de risco agravante da doença. Mesmo a asma, ela é considerada, para ela ser considerada um paciente em grupo vulnerável, é uma asma moderada, persistente, grave, ou o servidor às vezes chega lá para nós, assim, esse tipo de parecer, né, de relatório. Estava tudo bem, o servidor estava bem controlado, mas aí de um tempo para cá ele começou a ter crise. Então, assim, ele não tem uma asma moderada classicamente, mas ele está descompensado, né? Tuberculose, então, quem está fazendo tratamento, então está em vias de diagnóstico, né, fazendo medidas para a tuberculose, entra também. Alterações estruturais, doenças como fibrose cística, por exemplo. Então, esses entram, né? Mas rinite alérgica não entra, né? Por mais que, assim, é um quadro um pouco mais leve, né? E rinite sinusite, né? Que ela falou, também não entra, não. Ok. Gostaria de acrescentar algo, enfermeira, ou está ok? Nós temos mais perguntas também. Tá ok. A próxima pergunta, então, vem da Heloísa Machado, e ela questiona: observa-se que as medidas de fato absorvidas e inseridas na rotina, e se no novo normal haverá fornecimento regular e adequado de EPIs? Então, com relação aos equipamentos de proteção individual,
Desde o início da pandemia, em que a gente começou a ficar... Na verdade, é uma coisa que a gente vem conversando desde fevereiro, né, Cláudia? Que a gente vê, Sim. meu Deus do céu, como é como se a gente estivesse na praia, e aí a gente está vendo lá na frente aquela onda vindo, e você vai chegar, vai chegar, vai chegar, e aí o que a gente vai fazer, né? Então, a gente já começou a se organizar, de certa forma, vendo se tinha estoque, se tinha EPIs, quais eram os EPIs, quais eram as indicações, a gente já começou a meio que se preparar. O que a gente observa? Em algumas áreas do hospital, assim, de forma mais distribuída, a gente vê que uma parte dos servidores do profissional de saúde, ele já não tinha essa preocupação com o uso de EPIs. O uso de EPI não é uma coisa nova. As indicações de EPI não é uma coisa nova. A N95 não é uma máscara nova, né? A PFF2, que é mais ou menos similar à N95. Não são EPIs novos que surgiram de janeiro para cá. São equipamentos de proteção individual que já existiam e que já tinham suas indicações. E mesmo os EPIs padrão, máscara, capote, então mesmo o uso desses equipamentos não fazia tanto parte do cotidiano dos profissionais de saúde. A gente vê que sempre houve muita exposição desnecessária aos agentes, né? Por parte de uma falha nossa, de não estar treinando adequadamente, não estar buscando isso, ou de estar... Quer dizer, a gente busca, né, na época do periódico, né, quando o servidor vai, a gente está orientando tudo, mas talvez a gente tivesse que ter sido mais eficaz, buscar forma mais diretas de comunicação, exigir mais, ser mais chato na questão do EPI. Isso desde sempre, né? Agora, surgindo a pandemia, isso deu um choque de realidade, servidor. Então, o consumo de EPIs no hospital aumentou de maneira absurda, né? Tanto é que no início foi questionado, mas antes vocês não gastavam isso por mês, como é que vocês estão gastando isso numa semana, né? Porque os profissionais realmente passaram a ter medo, passaram a ver uma situação que realmente os preocupou, né? Então, é um pouco difícil a gente tirar... Eu sempre sou muito, vamos dizer assim, tem aquela frase, né? Ah, todo mal sempre traz um bem, né? Nem sempre eu gosto de citar isso, porque às vezes o mal vem e causa mal realmente para todo mundo, então quem sofreu ali o mal, né, quem perdeu alguém nessa pandemia, enfim, não vai às vezes enxergar o que eu estou falando, mas essa pandemia, de certa forma, ela criou oportunidades de educação, né? Criou oportunidades do próprio núcleo verificar onde que está falhando, né? Sinalizou que a gente pode fazer um trabalho melhor, sinalizou para o servidor que ele deve se proteger melhor, né? Então, porque o que a gente vê na questão dos treinamentos? Então, o servidor, o profissional de saúde, teoricamente, ele já tem que saber quais são as indicações de EPI, como que usa, como que tira. Não, então, assim, isso era uma coisa muito arraigada na minha mente, né? E que desde janeiro, desde que começou a pandemia, mudou muito minha cabeça sobre isso. Porque eu vejo que a pessoa às vezes até sai da faculdade ou então do curso profissionalizante sabendo usar, mas às vezes ela não sai sabendo usar. Ela teve ali um curso, ficou sabendo como é que usa mais ou menos, mas o que determina o uso realmente eficaz, de forma segura, é o uso diário, cotidiano, treino, retreino, às vezes sob vigilância do colega. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe essa oportunidade, esse vislumbre, vamos dizer assim, tirou a cortina, né? Ali tinha um risco que todo mundo fingia que não via, então não usava EPI da maneira adequada. E aí, quando a pandemia veio, simplesmente a cortina foi retirada. Então, você começou a ver de forma mais clara que os servidores não estão trabalhando de forma protegida. Então, eu creio que, assim, claro que essa parte mais difícil vai passar, mas eu acho que a gente nunca mais vai ser um mês, realmente vai ser
vamos dizer assim, nossa conduta deve mudar de maneira permanente. Então, eu espero que isso seja um novo normal bom, que fique depois dessa fase tão difícil, né? Que a gente possa identificar as dificuldades que estão acontecendo nesses treinamentos, porque nossos servidores continuam sendo infectados, e tentar corrigir isso, né? Cada um com a sua responsabilidade. Então, a gente em procurar saber onde está acontecendo a falha, prover treinamento, e o profissional de saúde estando mais interessado, menos resistente à educação. Porque tem uma parte que está bastante suscetível à educação. Eles têm uma escuta ativa, nos recebem bem. Tem uma parte que não nos recebe bem. Tem uma parte que não nos escuta. Tem uma parte que quando a gente fala, olha, você está aí na assistência, esse seu cabelão aí não pode ficar solto. Onde você passa, a ponta do seu cabelo está passando. Então, você está com esse colarzão aí, está batendo no seu ombro, né? Quando a gente aborda de maneira educada, a gente não aborda de maneira próxima aos colegas, a intenção não é humilhar, constranger, a intenção é justamente promover a educação e a proteção do próprio servidor. Mas nem sempre a gente é bem-vindo. Então, eu tenho percebido que isso vem mudando gradualmente também. Então, a pandemia fez com que os servidores ficassem mais abertos à conversação, à educação, não digo reprimenda, porque reprimenda fica parecendo uma palavra assim forte, negativa, né? Mas eu não estou encontrando outra palavra realmente para falar. Nossa reprimenda, vamos dizer assim, a nossa chamada de atenção. Então, a gente vê que, paulatinamente, isso tem melhorado um pouco, né? Eu acho que ainda pode melhorar muito mais. Eu acho que, assim, se você conversar também com o pessoal da infecção hospitalar, que está mais, e aos NEPs, né, que está mais, assim, voltados para essa questão de treinamento, elas vão falar isso de uma maneira, eu acho que muito parecida com a minha, que os cursos são ofertados, às vezes, no início, houve um boom, muita gente ia, depois começou a baixar a presença, aí depois começa a aumentar de novo, quando a gente escuta que um colega foi infectado, então é uma coisa que realmente ainda precisa melhorar. Então, como eu coloquei ali nas metas, a gente está tentando estudar formas de alcançar mais o servidor nessa questão, né? Porque a gente tem várias, vamos dizer assim, a gente tem uma equipe pequena que já está sobrecarregada com relação aos processos, né? Esses processos têm datas, a gente não pode, a gente tem receio de prejudicar o servidor no afastamento, né? A gente sabe que todo afastamento, a gente sabe que vai ter um desfalque na equipe, a gente sabe que é difícil para o servidor, é difícil para o paciente, é difícil para a chefia, que vai ter que chamar alguém para ficar no lugar, ou que vai ficar mesmo sem ninguém, é difícil para o colega que fica. Mas, assim, todas essas ações, elas não são pensadas para prejudicar, são pensadas para proteger o servidor. Então, assim, eu espero que esse novo normal seja assim, seja uma parte positiva que vai ficar da pandemia, né? Uma maior responsabilidade do servidor em procurar educação com informações de qualidade também, né? Então, assim, porque eu acredito, assim, que hoje em dia o que tem na internet tem tudo de bom e tudo de ruim, né? Então, tem vários sites confiados, sites do Ministério da Saúde, links, cursos. Então, o servidor também pode estar buscando, eu vou ler ali um curso legal que foi indicado, né? 10 minutos, 15 minutos. Então, às vezes você acha que não serve de nada, mas aquele ali já te ativa, olha, lembrei que eu estava fazendo tal coisa errada. Então, eu espero que esse novo normal, né, esteja presente a partir de agora, né? Com relação ela falou também sobre a presença dos EPIs, né? De ter, então, assim, a secretaria tem se organizado, né? Justamente a gente faz a gente fazia essa distribuição e agora a farmácia faz essa distribuição de forma controlada, né? Só você chegar lá e falar, eu sou servidor, quero uma N95, não é assim que funciona. Tem critérios, tem indicações, tem protocolos.
esse servidor ele assina, é uma questão de responsabilidade, né? Então, a secretaria, ela tem feito, e isso não é uma coisa só de Brasília, não, é uma coisa mundial, né? A questão dos EPIs. Então, assim, o desejo é que não falte mesmo, né? Então, assim, a secretaria está se organizando, até o momento, assim, vejo que lá no HRT não tem EPI assim para você, eu vou ali pegar quando eu quero, não. Então, tem seguido o fluxo e tudo, então não tem chegado ao nosso conhecimento, chega às vezes ao nosso conhecimento problemas pontuais, né, que a gente tenta resolver, eu falando com a chefia, onde é que tá, né, quando a gente era parcialmente responsável pela questão dos EPIs, mas não de uma forma grosseira, ampla, né? Então eu espero que isso cada vez melhore, né? Que fique desse uso racional para realmente assim estar sempre disponível para quando o servidor necessitar. Ok, obrigada. Enfermeira, tem alguma colocação sobre isso ou podemos passar para a próxima pergunta? Sim, sempre teve EPIs no hospital. Em épocas anteriores, a gente tinha obras de material. Mas o que a doutora comentou é que houve, assim, um boom de uso desse EPI agora, nesse momento. Todo mundo queria usar, até técnico administrativo queria usar luvas, e a gente tentou, de forma objetiva, explicar a dispensação do EPI para categorias que estariam expostas àquele tipo de vírus, né, ou bactérias. E sem contar também que hoje o pessoal, eles usavam o EPI como agasalho, né, então tinha um desperdício muito grande. Tudo isso tem sido trabalhado de forma que o servidor ele use sem desperdício, que ele use o EPI de forma racional, porque se ele ficar com desperdício, amanhã ele pode vir a precisar e, infelizmente, ele não vai ter, porque é entregue semanalmente para a gente os EPIs, uma cautela, né, com 30% de aumento, porque cada dia tem aumentado mais a quantidade de pacientes necessitando da assistência no hospital, e aí o servidor precisa usar racionalmente. Tem a indicação correta do EPI, por exemplo, a máscara cirúrgica? Sim, a máscara cirúrgica ela deve ser usada até 4 horas, né? Mas quando chega no final da semana que a cautela está menor, é informado que ele use um tempo maior, mas que não é para usar a máscara cirúrgica junto com a PFF2, porque além de você estar tirando a proteção de uma, você está gastando 2 EPIs de forma desnecessária. Então, o profissional, ele também não está totalmente educado para usar o EPI conforme o procedimento e nem conforme a indicação técnica. Não há necessidade de usar PFF2 e nem a máscara cirúrgica por cima, ou vice-versa. Não há necessidade de usar o óculos e o protetor facial. Se eu estou usando o protetor facial, é porque tem o risco maior de respingar na minha face, eu estou fazendo uma proteção maior. Se eu vou só fazer uma medicação e eu tenho óculos, ele é suficiente para me proteger. Então, o pessoal quer usar tudo, e não há essa necessidade de usar todos os EPIs, porque tem. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta vem da Maristela Severo, e ela faz a seguinte pergunta: e o servidor da educação que tem filho autista, tem alguma atenção especial quanto à escolha do teletrabalho? Desculpa, doutora, o seu microfone está fechado. Certinho? Certinho. Deu para compreender ou quer que repita? Deu sim. Bem, nós como Núcleo de Medicina da Secretaria de Saúde, a gente está muito envolvido com o profissional da saúde, né? O servidor da educação não passa por nós, né? Então, eu vou responder com relação como se fosse do profissional de saúde, tá?
Então, não existe um fluxo de afastamento, né? Tanto isso quanto outros tipos de alterações cognitivas, seja comportamental, seja de filhos, né? Não tem esse fluxo. O teletrabalho, ele é uma coisa muito nova na secretaria, né? Então, tem o teletrabalho em que que o núcleo da medicina acaba ficando inserido, que é a questão do teletrabalho por grupo de risco, né? E que o nosso papel é enquadrar o servidor no grupo de risco, no grupo vulnerável, que determinado ali pelos critérios que a gente segue para ter uma ação mais coesa, mais uniforme entre os núcleos. E existe também o teletrabalho eventual e tudo, né? Que é um teletrabalho em que a pessoa pode solicitar, se não me engano, ela tem que ter autorização da chefia, autorização do superintendente para poder fazer o teletrabalho. Então, eu acho que nessas questões, assim, a gente não tem um fluxo específico para esse tipo de alteração, né, de filho autista. Eu entendo que é muito difícil, já chegou parecer lá, né, de servidora com o filho autista, e foi o que eu sugeri, que de repente conversasse com a chefia para ver se tinha alguma maneira de estar realmente reduzindo esse transtorno diário, né? Porque a gente sabe que o paciente que tem autismo, ele é muito ligado à rotina, muito ligado então, e você quer um momento mais difícil, você quer um momento mais, assim, de mudança de rotina como o nosso, né? Então, eu acredito que realmente, assim, está sendo muito difícil. Mas a gente não tem esse fluxo, não faz parte do teletrabalho que a gente enquadra o servidor, né? Tem o outro tipo de teletrabalho, a depender de qual categoria da servidora, né? Então, a servidora é uma técnica administrativa, então analista de política pública, que atua mais na parte administrativa, de repente dá para fazer, né? Mas se ela é uma enfermeira, uma médica, auxiliar de enfermagem, já fica um pouco mais difícil, porque a área de atuação dela é diretamente relacionada à assistência ao paciente, na grande maioria das vezes, né? Então, é isso. Enfermeira Cláudia, a senhora tem alguma consideração sobre esse assunto? Ou podemos seguir? O seu microfone está fechado. Continua fechado. Ok. Oi. Oi. Pode seguir? Então, a gente sabe da dificuldade, né, social num caso desse, mas ainda não foi regulamentado esse protocolo para pacientes com desvio de comportamento. Eu espero que no futuro, a gente sabe que tudo vai mudar, né, que também seja protegido esse paciente, esse filho de profissional que tem essa necessidade. Ok, muito obrigada. Vamos à próxima. Como nos preparamos para a possibilidade de um surto de coronavírus no nosso local de trabalho? Já há uma discussão e estratégias elaboradas? Então, a estratégia de afastamento dos servidores sintomáticos é justamente para evitar para quebrar essa cadeia de transmissão, né? Então, a parte de afastamento, tudo isso é planejado para isso, né? Então, as condutas elencadas para a gente poder atuar quando a gente vê que tem um setor que está mais, várias pessoas ficaram ao mesmo tempo doentes, né? É difícil falar de surto em uma situação de pandemia, né? Porque até a questão, eu não quis colocar muito na questão da minha palestra sobre acidente de trabalho, né?
que o tribunal já determinou que realmente o Covid pode ser ou não, né, pode ser considerado como acidente de trabalho, enfim. Mas como julgar essa questão do acidente de trabalho se é uma pandemia, né, se está em todos os lugares? É claro que o servidor de saúde está muito mais vulnerável, né, no hospital, mas a gente tem casos de servidores que ficaram doentes de férias, né? Então não estavam em trabalho, estavam afastados. Então, não existe ainda um fluxo para um surto, existe uma conduta padrão que a gente tem adotado quando a gente vê que um determinado setor ou local de trabalho foi mais afetado, né? Que a gente está, como eu falei na apresentação, que a gente quer implementar de maneira mais juntinho do servidor, mais juntinho do ambiente de trabalho, né? Então, implementar as vistorias. Então, como a gente está fazendo a monitoração dos sintomas, recebendo esses processos de afastamento, a gente vê, poxa, mas no pronto-socorro aumentou demais, o que está acontecendo? Tá? A gente vai começar a ir lá, ver onde é que está a falha, né? O que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Ali é uma área em que a gente realmente tem que pegar mais firme na questão do treinamento do servidor, pegar mais firme na questão da cobrança, né? Não tem um protocolo, assim, pelo menos não que eu conheça, que tenha chegado ao meu conhecimento ainda, né? De, tal setor teve muito, fecha tudo, né? Não tem isso, né? O que a gente tem são implementadas essas atitudes mais pontuais. Eu não sei se, igual, como eu falei, talvez daqui a meia hora já tem esse fluxo, que as coisas estão mudando de maneira tão rápida, né? Então, às vezes, daqui a pouco a pessoa fala assim, olha, eu li não sei aonde, já saiu um fluxo, quando tiver surdo em tal lugar, né, vai fazer tal coisa, mas não tem ainda alguma coisa preparada. Então, a gente está programando, assim, estou falando pelo Núcleo de Medicina do Trabalho de Itaguatinga, né, que a gente vai tentar implementar essa conduta mais próxima do servidor. Né? A gente está tentando, vamos dizer, adequar a equipe, ver o que a gente pode fazer, ou então montar uma agenda de vistoria para fazer isso funcionar. Enfermeira Cláudia, Denise, a senhora tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Então, as condições do ambiente de trabalho, elas podem ser propícias para que desencadeiem mais doenças. Mas, para isso, ela precisa ter o hospedeiro. A gente já observou que tem situações que a esposa está com Covid e o esposo não teve. Então, depende desse hospedeiro. Então, vai depender da imunidade dessa pessoa, das comorbidades que ele tem. E no nosso setor, por exemplo, nós tivemos uma única pessoa que teve a Covid. Porém, os demais não apresentaram. Então, não justifica fechar o setor em função de uma única pessoa que teve. Então, a vulnerabilidade dela é diferente da nossa. E isso a gente tem observado que ele se replica em todo o hospital. O fato de uma única pessoa ter não quer dizer que os demais terão. Então, a gente tem que tomar as medidas precoces. Apresentou síndrome gripal, não comparece ao trabalho, avisa a chefia, procura atendimento na atenção primária. Se for necessário, não conseguiu fazer o teste de suave porque não tem convênio, entre em contato com o núcleo de medicina. A gente agenda a data mais oportuna para que ele possa fazer e a gente liga para o servidor fazendo monitoramento. Nessas medidas que a gente tenta fazer precocemente, com certeza, tanto os familiares quanto os demais colegas de trabalho, eles serão protegidos e a resposta vai ser melhor em relação ao desfecho desse tratamento, dessa terapia. Muito obrigada. Tivemos uma tarde tão proveitosa, né, com um assunto, né, que é de interesse público, né? A gente vive num momento tão desafiador e eu acredito que um desafio grande também é fazer essa gestão de risco, né? Acho que a gente tem muitos desafios à frente, né? Mas tão interessante ver a participação de todos, muitas pessoas se colocando, a gente vê as dúvidas. Foi muito esclarecedor a maneira como vocês abordaram, né? Trouxeram o tema. Gostaria de saber se gostariam de fazer alguma consideração final para a gente encerrar por hoje a nossa webconferência.
Eu quero só reforçar realmente, assim, que é muito interessante esse espaço, essa iniciativa, né, de forma muito abrangente, isso que a gente chama de informação de qualidade, informação que educa, informação que tem um impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu espero que eu possa ter contribuído para esse foco, para esse objetivo que vocês têm, né, com a implementação da iniciativa. Então, eu agradeço muito, né, eu acho que é muito, muito interessante participar. E falar que o Núcleo de Medicina, com as suas limitações, com os seus problemas, nós estamos à disposição para dirimir dúvidas. Nem sempre o servidor consegue ali naquele momento, naquela hora, tirar a sua dúvida, mas a gente tenta ao máximo ser o mais disponível possível, porque tem sido muito difícil para o servidor, né, para o residente. Eu falo servidor, mas assim, eu espero que todo mundo esteja entendendo que isso é uma coisa bem mais ampla, né? Então, é isso. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar. Em nome de toda a equipe, né, da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Ensino, que é a nossa meta, a gente quer muito agradecer a contribuição de vocês, também em nome da Fundação, né, da FIPEX, agradecer a todos que participaram, muito bem-vindos sempre, teremos muitas outras webconferências, uma ótima tarde a todos. Obrigada.